Ora, muito boa noite a todos, saudar-vos com a paz e com a graça de Jesus e desde já um grande beijinho para os nossos jovens, que Deus vos abençoe no final de mais este dia, mais uma sexta-feira, e eu não vos trago mais uma palavra, eu trago-vos a palavra, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Eu quero começar esta palavra com Pedro, que é navegar um bocadinho nas Escrituras sem ser maçativo, e quer finalizar novamente com Pedro. Pedro que tem uma declaração que eu gosto muito quando ele disse para Jesus: Mestre, para onde nós iremos se só tu tens as palavras da vida? Por outras palavras, Pedro estava a querer dizer para o Mestre: Mestre, não existe outro lugar a não ser um lugar em ti que possa trazer vida, descanso e paz para o meu coração e para a minha alma. E nós só necessitamos de uma palavra de Jesus para mudar o teu dia, mudar a tua semana, mudar o teu mês, ou até quem sabe mudar o teu ano. Até porque foi uma palavra que o centurião romano necessitou para que o seu servo fosse curado. Quando ele está na presença de Jesus, ele diz para o Mestre: Mestre, eu não sou digno que vás à minha casa, mas apenas diz uma palavra e eu sei que o meu servo será curado. Jesus responde para quem estava à volta dele: grande é a fé deste homem, que eu não encontrei até agora em Israel. O Senhor colocava uma palavra no meu coração e veio através de algo que vocês gostam muito e que eu outrora também gostava muito e gastava muito do meu tempo com isso, através dos videojogos. O Senhor colocava no meu coração a palavra restart, ou seja, a palavra recomeço. E Ele colocava esta palavra no meu coração quando, no fim de semana, o meu Guilherme estava a jogar um jogo e estava numa fase difícil e ele me chamou para o ajudar a passar esse nível. Eu recordava-me quando eu jogava videojogos. Reparem que os videojogos, todo o jogo tem um objetivo, mas para chegares a esse objetivo tens fases, tens níveis, tens ciclos, precisam ser ultrapassados. E normalmente o grau de dificuldade começa num grau de dificuldade fácil para difícil. O início é mais fácil do que o meio da caminhada. O início, algo tudo é novo, mas pode chegar a um nível em que se torna mais difícil e tenhas que recomeçar esse mesmo nível. Até porque o recomeçar sinaliza que alguma coisa falhou para teres que recomeçar esse mesmo nível. Reparem que o recomeço torna-se difícil, mas o começo é algo maravilhoso, é um novo. Eu quero utilizar esta realidade virtual para uma realidade bem real nos nossos dias. E a pergunta que eu te faço nesta noite é: que fase da tua vida tu estás a viver? É uma fase de começos ou uma fase de recomeços? Reparem que estas duas palavras parecem iguais, mas não são, porque elas geram em nós sentimentos totalmente distintos. É muito bom quando tu começas um novo ano letivo, quando tu começas uma amizade, quando tu começas um relacionamento, quando tu começas uma aquisição de um bem material. Agora, quando tu tens que recomeçar alguma coisa, e utilizando estes exemplos, isso vai sinalizar que alguma coisa falhou, alguma coisa deu errado. E sabem, para recomeçar vem muitas vezes o medo, a ansiedade, a angústia, as dúvidas, vêm muitas vezes no recomeço. Até porque a palavra do Senhor diz que tudo tem um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Reparem que até o tempo não é permanente. O tempo é transitório. Tudo tem um tempo. Aquilo que vivemos hoje não vamos viver para sempre. É transitório. A palavra diz que é o tempo de nascer e o tempo de morrer. O tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de chorar e o tempo de rir. Reparem que Deus é tão lindo que Ele dá-te o início e dá-te o fim, mas não te dá o meio, porque no meio Ele revela-se. O tempo de nascer e o tempo de morrer. No meio existe a vida, e a vida só pode ser em Jesus. O tempo de plantar e o tempo de colher. No meio existe o cuidar. E o tempo de chorar e o tempo de rir. No meio existe o consolar. E o Consolador é o Espírito Santo. Nesta noite eu quero-vos dar 3 exemplos. Um exemplo de personagens bíblicas, um exemplo de alguém que começou algo e 2 exemplos de alguém de personagens que tiveram que recomeçar algo. E a primeira personagem bíblica que eu quero partilhar com vocês e que tem a ver com o começo é Noé. E a tão grande missão que Deus lhe deu para construir uma arca. Olhando para Noé, eu entendo que o grande desafio de Noé nem foi construir a arca. O grande desafio de Noé foi reconstruir o mundo depois de sair da arca. E eu quero pegar em Noé para os dias atuais que estamos a viver. O nosso grande desafio enquanto humanidade, enquanto cristãos, nem será vencer esta pandemia, porque vamos vencer a pandemia.
O nosso grande desafio será recomeçar depois da pandemia. Certamente a pandemia te fez perder alguma coisa. Quem sabe, um ente querido, um casamento, um ano letivo, um emprego, ou até mesmo, quem sabe, a tua sanidade mental, fruto de tantos dias estás fechado em casa. Mas eu quero dizer, recomeço não é fácil, mas é possível. E com a ajuda do Espírito Santo, Ele te pode levar a recomeçar algo que a pandemia te fez perder. Este homem, Noé, diz a palavra em Gênesis 6:8, achou graça aos olhos de Deus. E aqui é a primeira vez mencionada a palavra graça. Diz que Deus olha para a terra e quer destruir a terra, fruto da iniquidade do homem. Para Noé foi um começo, mas para Deus foi um recomeço. Reparem que até Deus teve que recomeçar alguma coisa, e neste caso com a humanidade. Ainda que eu entenda que o verdadeiro recomeço de Deus com a humanidade não esteve aqui, mas esteve sim na cruz do Calvário, quando Ele enviou o seu Filho para morrer por ti e morrer por mim. Como eu dizia lá atrás, começo é fruto de alegria, mas recomeço pode ser doloroso. Até para Deus foi. Para Deus, o começo com Adão e Eva foi maravilhoso no Jardim do Éden. Viu Deus que era muito bom quando fez o homem. Mas o homem pecou, errou e saiu da presença de Deus. Então Deus agora, através do sofrimento, através da angústia, através de sangue inocente da cruz do Calvário, Ele recomeça novamente uma aliança contigo e comigo, através do sangue do seu Filho. Quando falamos de graça, um dia ouvi alguém dizer isto e nunca mais me esqueci sobre a graça. E se alguém falava da graça, a graça, dizia ele, a graça vem daquele que chama um adúltero um homem segundo o seu coração. Referia-se a Davi. A graça vem daquele que faz uma promessa da inauguração do paraíso a um ladrão. Tem a ver com o ladrão da cruz. E ele finaliza dizendo, graça não é a oportunidade que tu tens para errar, mas é a oportunidade que tu tens para recomeçar. Uau! E verdadeiramente é isso. Quando a graça te alcança, alguma coisa vai ficar para trás e algo novo vais começar a viver. Eu recordo-me, no meio de algumas coisas da minha vida, quando a graça do Senhor me alcançou, eu já vivia com a Vera, mas eu sempre disse, até antes de a conhecer, eu nunca me vou cansar. Eu nunca me vou casar. Quando a graça do Senhor me alcançou, o Espírito Santo me impulsionou logo a fazer uma aliança com ela e com Deus. E sabem porque é que isso saía muitas vezes da minha boca? Porque na minha consciência não havia modelo de casamento. Os meus pais separaram-se muito cedo, tinha eu 12 anos. Na minha família, muitos eram os casos de divórcios e de segundos, 3 casamentos, e eu poderia ser mais um a fazer parte da estatística, mas a graça do Senhor me alcançou. E hoje eu entendo que existe um antes e um depois do casamento, porque casamento é desafiador, relacionamento com outra pessoa é muito desafiante, e só mesmo a ajuda de Deus para nos ajudar a superar uma caminhada a dois. Quando olhamos para Noé e para este momento, diz que Noé demorou 100 anos a construir a arca. Eu consigo me basear em Gênesis 5, versículo 32, na genealogia de Adão, onde diz que Noé tinha 500 anos aí, nesse capítulo 5, mas no capítulo 7 de Gênesis vai dizer que Noé entra na arca com 600 anos, então mais coisa, menos coisa, 100 anos demora Noé a construir uma arca. E eu faço uma pergunta, vocês acreditam que Noé entendeu aquilo que Deus lhe disse? Eu quero acreditar que não, porque não era normal naquele tempo não chovia, e Deus dizia ele para construir uma arca porque viria o dilúvio, mas Noé, ainda não entendendo, ele obedeceu à palavra do Senhor e ouviu o cumprimento da palavra. É muitas vezes como nós, ainda não entendendo algumas coisas, a ti e a mim só nos compete ser obedientes. Então ele também disse a Abraão, Abraão vai para a terra que eu te direi, mas Deus não disse qual era a terra, e Abraão obedeceu. Então hoje olhamos para trás e conseguimos entender algumas coisas fruto da tua e da minha obediência. Diz a palavra do Senhor quando Noé entra na arca, diz em Gênesis 7,16 que Deus fecha a porta. É Deus que fecha a porta.
Reparem, um Deus que abre porta e que fecha porta. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Reparem, e esta porta foi fechada e foi aberta, porque primeiramente houve uma que foi aberta. Sabem qual foi? A do coração de Noé. A palavra nos diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, todo aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então existe uma porta que precisa ser aberta, é a porta do teu coração. E quantos de nós, já não disse isto, Deus vai abrir portas? Eu quero dizer que Deus não abre portas, Deus abre uma porta, porque pior do que ter uma porta fechada é ter muitas abertas e não saberes qual é a de Deus. Sabe, o inimigo é perigo nisso. O grande adversário, o grande inimigo do propósito é a proposta do diabo. E muitas vezes nós tomamos decisões e escolhas pensando que é Deus, mas não é, é o inimigo trazendo propostas. Quantos de nós não tomam decisões e escolhas sem consultar o Senhor? Quantos de nós não tomam decisões e escolhas sem consultar um homem ou uma mulher de Deus? E depois sabem o que é que acontece? Quando existe um fracasso, sempre a nossa tendência é responsabilizar alguém pelo nosso fracasso. Ou foi o A, ou foi o B, ou foi o inimigo, espiritualizamos tudo. Ou foi o inimigo, ou até mesmo dizemos a célebre frase, não era vontade de Deus. Mas se não era vontade de Deus, porque é que antes não pedimos direção a Deus? Contra mim falo, não é? Depois de sair da arca, diz que Noé fez uma aliança, fez um altar para o Senhor. E esse altar todos nós precisamos fazer diariamente. Eu quero te dar o segundo exemplo, e tem a ver com recomeço agora. O segundo exemplo que eu vos quero deixar e tem a ver com o recomeço, tem a ver com um homem chamado Neemias. Todos nós conhecemos a história de Neemias e também dizemos aquilo que ele disse no seu livro: a alegria do Senhor é a nossa força. Este homem era um homem de Deus, era copeiro e fazia e servia o rei. Mas ele recebe uma má notícia vinda de Jerusalém, que as muralhas tinham sido destruídas. E isto só acontece por um único motivo, por causa da desobediência do povo de Israel. Agora a pergunta é, como é que Neemias reage a esta má notícia? Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que tu reages a uma má notícia? Existe um estudo que diz que 10% daquilo que nós vivemos é fruto daquilo que não conseguimos controlar, mas os outros 90% é fruto da maneira como reagimos àquilo que não conseguimos controlar. Como é que tu reages a uma má notícia? Neemias não reagiu murmurando, Neemias não reagiu questionando, Neemias reagiu desta forma que eu te vou dizer. Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ele reagiu aos pés do Senhor. Ele chorou na presença do Senhor. E não foi um dia, foi alguns dias. A palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a palavra do Senhor também diz, no seu livro, Ele tem registado todas as nossas lágrimas. E agora a pergunta é, que tipo de oração fez Neemias a esta má notícia? Está no versículo 11 de Neemias. Eu quero ler para vocês. Versículo 11 do capítulo 1. Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante esse homem. Então ele era copeiro do rei. Ele pediu a Deus para que achasse graça perante o rei. Reparem que Neemias entra na oração de uma forma e sai da oração de outra forma. De que forma? Com uma vontade de fazer algo pelo seu povo, com uma vontade de reconstruir aquelas muralhas que tinham sido destruídas. Existem muralhas da nossa vida que são destruídas, como eu dizia anteriormente, através daquilo que estamos a viver, mas apenas uma vontade pode fazer toda a diferença. E quando saímos da oração, o Senhor coloca em nós uma vontade e um desejo. Até podes nem ter recursos, até podes nem ter, mas Deus provém. E aqui em Neemias, Deus arranjou os recursos para Neemias, não só os recursos, mas todas as autorizações que ele precisava para ir a Jerusalém e reconstruir aquelas muralhas de Jerusalém. Reparem que ele não faz isto sozinho, começou com uma vontade no seu coração, fruto da oração, e ele levanta-se e ele vai.
e ele forma uma equipa e em 52 dias ele reconstrói as muralhas de Jerusalém. Até na reconstrução das muralhas não foi fácil, porque os inimigos queriam destruir este propósito de Neemias de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Eu quero dizer, existe uma vontade da tua parte para reconstruir aquilo que foi destruído. Até se pode levantar inimigos ou situações, mas quando tu tens uma vontade no teu coração, tu consegues ir mais além. E essa vontade vem ao teu coração, fruto da oração com Deus. Chora na presença de Deus. Não é pecado ser homem. Nós entendemos, ou olhamos muitas vezes para os homens, o homem é forte. Não. O homem também chora. Então chora na presença do Senhor. Quero-te dar o último exemplo, o terceiro exemplo, como eu tinha acabado de dizer, e esse exemplo é Pedro. Finaliza a mensagem com Pedro. Pedro volta a ter um reencontro com Jesus, quando Jesus ressuscita e quando em João 21 vem aquela passagem que todos nós conhecemos, que Jesus pergunta a Pedro se o amava, um amor ágape, um amor filéu, perguntas que entram no mais profundo do coração de Pedro, não só para restaurar o coração de Pedro, mas também para restaurar a consciência de Pedro. Eu gostava que te colocasses no lugar de Pedro, quando Pedro é questionado se o amava. Aquela pergunta entrou na profundidade e o fez recuar bem lá atrás. Pedro, que deixou tudo para seguir a Jesus, Pedro que recebeu uma palavra profética que seria pescador de homens, Pedro que andou sobre as águas, Pedro que esteve no mundo da transfiguração, Pedro que viveu no mais íntimo com Jesus. É Pedro que em Mateus 16 tem a revelação do Pai de quem é Cristo e consequentemente tem a revelação de quem Ele é. Em Deus foi o único que teve, mas também é Pedro que em Mateus 26 vai dizer: ainda que todos te neguem, eu vou contigo para o teu lado, eu vou contigo até à morte. Ou seja, Pedro declara um amor da sua boca que ainda não tinha no coração. Diz João 18 que ele está a aquecer-se numa fogueira, e guardem esta palavra de fogueira, quando uma porteira e os empregados dos sumos sacerdotes estão-se para aquecer e ele nega a Jesus. Diz a palavra em Marcos 14 que o galo cantou e Pedro se lembra das palavras de Jesus e chora compulsivamente. Este choro e esta lembrança o fez voltar novamente àquilo que ele fazia, a pescar. E agora é nesse contexto que Jesus vem com estas perguntas: Pedro, tu amas? Porque Jesus aparece na praia agora e Jesus diz: filhos, o que é que vocês têm para comer? Jesus não os condena, não diz: olha, vocês negaram, não. Ele diz: filhos, o que é que vocês têm para comer? Diz que João discerniu a voz do Senhor e disse a Pedro, porque Pedro, depois de negar, ele já não conseguia discernir a voz do Senhor. Ele, sabendo que era Jesus, ele lança-se para a água porque ele estava nu. Agora imaginem comigo, Pedro agora volta para a praia e diz que Jesus estava a assar o peixe. Vejam aquela fogueira novamente. O que é que Pedro não se terá lembrado quando viu aquela fogueira? Certamente a mesma fogueira que vais encontrar em João 18, ao qual ele se lembrou de onde caiu, ele se lembrou de onde falhou, porque existem imagens que valem mais que mil palavras. E é aí, quando Pedro caminha para a praia, que Jesus restaura não só o coração de Pedro, mas também a consciência. Depois, Jesus pergunta a Pedro se o amava, e sabemos toda essa história. Eu quero te fazer uma pergunta: como está o teu amor? Será que em algum ponto da parte de Pedro se enquadra na tua vida? Será que deixaste o teu primeiro amor? Ainda continuas apaixonado por Jesus? Tens tempo de recomeçar. Eu entendo muito mais do que fazer alguma coisa para Deus. Uma chama que precisa arder no nosso coração. E vocês ouvem-me falar muita vez disto. Sabem aquilo que mais me impressionou? Vou abrir o meu coração a vocês. Sabem aquilo que mais me impressionou quando aceitei Jesus? Não foi aquilo que eu poderia fazer, mas foi a quantidade de irmãos que me disseram: sabes, Fábio, no teu primeiro amor, sabes, no primeiro amor, como se o primeiro amor fosse algo anormal de se viver. Então eu pude compreender e entender que o meu grande desafio não era fazer alguma coisa para Deus, mas era diariamente permanecer esta chama a arder por Jesus. Porque se esta chama não estiver no meu e no teu coração, tu podes te tornar um religioso, podes te tornar um cristão em modo automático. Faça as coisas para cumprir algo que o teu pastor ou que alguém te diz.
Por isso era esta a palavra que eu vos deixava. Recomeço ao começo. Que tempo tu estás a viver? Mas ainda debaixo de começo ao começo, eu quero deixar outro versículo ao teu coração e guarda no teu coração o Salmo 46, o versículo 10 e o 11. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está connosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Faz a tua parte, porque o Deus dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma guerra, Ele não te deixará. Por isso, faz a tua parte, que o Senhor é contigo. Por isso, que a graça e o favor de Deus possam estar com vocês nesta noite. Amém e amém.